Olá, queridos alunos! Hoje a nossa aula vai ser sobre flexão dos substantivos, tá? Eu vou colocar aí para vocês os slides e a cada slide que for passando eu vou explicando passo a passo como se faz a flexão do substantivo. Flexão do substantivo é variar o substantivo. Ele vai variar em gênero, em número e em grau. E é isso que nós vamos ver nesses slides que eu vou colocar para vocês e explicar passo a passo, bem devagarinho, para você poder entender tudo bonitinho, tá bom? Então vamos lá para o slide. Então vamos lá, pessoal. Aqui nesse primeiro slide você tem as páginas do livro que você vai fazer a leitura e o exercício, tá? É da página 20 até a 24, onde tem o conteúdo aí, flexão do substantivo. E nós vamos relembrar um pouquinho o que é o substantivo. Aí tem, substantivo é a classe gramatical que nomeia pessoas, lugares, animais, objetos, alimentos, parte do corpo humano, etc, né? Então, o substantivo, como nós vimos no primeiro bimestre, é a classe gramatical que nomeia, que dá nome para tudo que você vê. Lembram que eu falei isso na sala de aula? Tudo que você vê, para tudo e qualquer coisa que você olha e tem um nome, aquilo é um substantivo. Temos os exemplos aí, né? Pedro, saudade, Belém, cachorro, caneta, sanduíche, mão, etc. Tudo que você olha ao seu redor e tem nome faz parte da classe gramatical dos substantivos. E a flexão do substantivo agora? Vamos ver. Substantivo é uma classe variável, e a palavra variável é quando sofre flexão, sofre variação, né? Por exemplo, a palavra menino pode sofrer variação de quê? De gênero masculino, né? Que é o menino, e feminino, menina. Também sofre variação de número no singular, menino, menina, e no plural, meninos, meninas. E a outra flexão de grau, né, que é a flexão de grau, diminutivo, menininho, menininha, e aumentativo, meninão e meninona. Então, essa é a flexão do substantivo, em gênero, número e grau. Agora vamos ver detalhadamente isso aí. Vamos lá. Gênero do substantivo. Os substantivos podem ser do gênero masculino ou feminino. São masculinos os substantivos precedidos pelos artigos os, uns. Precedido é porque vem antes da palavra, tá? Então, quando esses artigos vêm antes do substantivo, então, precedidos, tá? Exemplo, o velho e o mar. Um Natal inesquecível. Os reis da praia. Eu grifei aí o artigo e o substantivo, tá? Então, grifei aí o, que é o artigo masculino, velho, que é o substantivo, o mar, o artigo masculino e mar, o substantivo. Então, eu coloquei aí grifado para destacar o artigo e o substantivo. Pertence ao gênero feminino os substantivos que podem vir precedidos dos artigos a, as, umas. Exemplo, a história sem fim, uma cidade sem passado, as tartarugas ninjas. De novo eu grifei o artigo feminino a, uma e as e os substantivos história, cidade e tartarugas, tá? Para deixar destacado para você aí o artigo e o substantivo. Precedido, lembrando que precedido é porque vem antes, tá? Então, o artigo vem antes do substantivo, precedido do substantivo. Geralmente, a formação do gênero feminino se faz pela troca do artigo o no final da palavra pelo artigo a. Exemplo, gato, gata, eu tiro o, coloco a, transformei imediatamente no feminino. Lobo, loba. Quando eu tiro o do lobo e coloco a, já vira automaticamente o feminino loba.
Podemos formar o feminino pelo acréscimo do artigo a no final da palavra. Quando algumas palavras terminam em R, aí, por exemplo, que eu coloquei para vocês, eu só faço colocar no final o artigo a e automaticamente transformo no feminino. Os exemplos: professor, professora, vendedor, vendedora, doutor, doutora. Mas há casos em que a flexão do gênero é feita por meio de substantivos diferentes, tá? Então, às vezes, não é só trocar o O pelo A. Às vezes, os substantivos, eles têm gêneros assim, que as palavras são bem diferentes uma da outra, né? Então, eu coloquei aí o exemplo: boi, vaca, cavalo, égua, galo, galinha, homem, mulher, tá? Então, são gêneros, são palavras, são substantivos bem diferentes do outro, do masculino e do feminino. Quando isso acontece, esses substantivos são conhecidos como substantivos biformes, tá? Ou seja, eles possuem duas formas de identificar, tá? Duas formas de diferenciar o masculino do feminino. O masculino e o feminino, eles são completamente diferentes na escrita, tá bom? Então, quando isso acontece, eles são chamados de substantivos biformes. Essa classificação biformes você vai encontrar em outros livros, tá? Ou se você for pesquisar na internet, você também encontra. Então, por isso que eu coloquei aqui para você. No seu livro não tem essa classificação, essa nomenclatura biformes, mas se você for pesquisar, você pode encontrar. Então, se você encontrar, você já sabe do que se trata. Há alguns substantivos que apresentam a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, tem o exemplo: criança, vítima, ídolo, indivíduo, são substantivos que você usa tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, tá? E temos substantivo que o gênero só pode ser distinguido pelo uso do artigo ou a. Por exemplo, o substantivo artista, você só sabe se artista está se referindo a um gênero masculino ou a um gênero feminino se colocar o artigo antes. Se eu digo o artista, eu sei que se refere ao gênero masculino. Se eu digo a artista, é porque eu estou me referindo a alguém do gênero feminino. A mesma coisa acontece com o substantivo colega. Tem o colega e tem a colega. Eu só sei a diferença do gênero pelo artigo. Nos casos dos animais, os substantivos que apresentam a mesma forma devem vir acompanhados das palavras macho ou fêmea. Então, tem substantivos relacionados a animais em que eu só distingo se é masculino ou feminino se eu colocar macho e fêmea. Exemplo da onça, da tartaruga, da girafa. Eu só sei se é masculino ou feminino se eu disser onça macho e onça fêmea. Tartaruga macho, tartaruga fêmea. Girafa macho e girafa fêmea, né? Então, eu tenho que colocar macho ou fêmea para poder distinguir quem é macho e quem é fêmea, quem é do gênero masculino, quem é do gênero feminino. Aí, quando isso acontece, eu digo que esses substantivos são conhecidos como substantivos uniformes, tá? Tanto para esse daqui, quanto para os substantivos que nós vimos anteriormente aí do colega, né? Criança, vítima, esses também são classificados como uniformes. O número do substantivo. O número está relacionado à quantidade, né? Um só é singular, mais de um já passa a ser plural. E nós empregamos o substantivo no singular para indicar um único ser. Exemplo, colega. E aí usamos o substantivo no plural para indicar mais de um ser. O outro exemplo é colegas. Nesse caso, só foi preciso acrescentar o S para formar o plural.
Geralmente, os substantivos são formados pelo acréscimo da letra S no final da palavra. Tem muitos substantivos que é só colocar o S e você já formou o plural. Porém, essa regra não é aplicada em todos os casos, tá? Então, você vai ver como é formado o plural dos substantivos no quadro que está na página do seu livro didático, tá? Na página 23, você tem um quadro da formação do plural dos substantivos. Para cada final, você vai ter um plural diferente. Você olha, lê com cuidado, cada finalização de substantivo, tem substantivos terminados com L, com Z. Então, você vai ver lá bonitinho e vai ver como termina, como é que se faz o plural de cada um deles. O grau do substantivo é muito simples, né? É o aumentativo e o diminutivo, que vai indicar tamanho, né? Afetividade, proximidade, desprezo, ironia e por aí vai. Dependendo do contexto que você usa a palavra, no diminutivo ou no aumentativo, ele vai ter um sentido diferente, tá? Então, coloquei aqui o exemplo. Mãezona e mãezinha. Mãezona, eu posso estar relacionando essa palavra a tamanho, ou também pode ser uma forma carinhosa de me referir a uma mãe, que é uma mãe maravilhosa, que cuida bem dos seus filhos, ela é uma mãezona, né? E mamãezinha já é um substantivo que já denota uma afetividade, um carinho, tá? A palavra espertalhão eu posso usar no sentido irônico, tá? Ele é muito metido a espertalhão, só que não, né? E também tem o espertinho, que eu posso usar como desprezo, né? Vou dizer, aquele espertinho ali tentou me enganar, tá bom? Então, o grau do substantivo, ele dá essa noção de tamanho e também pode dar a noção de afetividade, de proximidade, de desprezo, de ironia, entre outras coisas, dependendo de como a pessoa vai falar. Tá certo, pessoal? Então, você vai ver lá no começo dos slides a página que você tem que fazer seu exercício. Você vai ler novamente o conteúdo que está no seu livro, vai prestar bem atenção no quadro da página 23 e vai fazer o exercício. Tá bom, gente? Então, agora nós vamos ficando por aqui. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo bem bonitinho. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo, tá? Que eu vou estar disponível para tirar as dúvidas que vocês, por acaso, tenham adquirido aí nessa explicação, tá bom? Beijo, tchau!